Hoje nossa fala, como eu disse, vai ser com a professora Marta Leandro da Mata. Ela é doutora em Ciência da Informação, mestre em Ciência da Informação e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista Júlia de Mesquita Filho, a Unesp, do campus Marília, com período de doutorado sanduíche na Universidade Carlos III de Madrid. É professora adjunta do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, líder do grupo de pesquisa Competência, Informação e Processos Interrelacionados. Tem experiência na área de Ciência da Informação e Biblioteconomia, atuando principalmente com os seguintes temas: competência e informação, fontes de informação, formação e atuação do bibliotecário, preservação e unidade de informação. Então, professora, a gente vai para aqueles 30 minutos da sua fala e a gente retorna com os comentários. Eu vou desativar agora e retorna com os comentários no final, tá bom? Ok, ok. O que eu estava falando, né? Obrigada pelo convite. E também quero parabenizar vocês por esse projeto, está sendo muito bacana. Eu acho que auxiliando bastante pessoas durante esse período de isolamento social, né? Inclusive o recadinho, fiquem em casa, quem puder, fique em casa. E daí hoje eu vou falar, na verdade, um pouquinho, algumas reflexões desses 20 anos, né, de competência em informação no Brasil, trazendo as terminologias, alguns conceitos, ou como que ela é vista, e uma análise realizada por outros pesquisadores no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à tradução do termo Information Literacy, ele foi traduzido no Brasil, né, no ano de 2000, foi o primeiro artigo da Sônia Carregnato que foi utilizado, e ele foi traduzido naquela época como alfabetização e informação. Os outros termos que têm sido utilizados ao longo desse tempo, competência informacional, letramento informacional, habilidades informacionais, literacia e informação, competência e informação tem tido um consenso, né, sobre essa terminologia que foi adotada. A professora Regina Beluso, né, ela falou sobre isso, eu creio que lá em um artigo em 2013 e 2014, e essa consolidação junto à IFLA, né, desse termo, o mais adequado em contexto brasileiro. Mas não vou entrar bem nessa questão. E também vem sendo utilizado nos últimos anos a competência crítica e informação também, trazendo um outro viés. Sobre a abordagem teórica, eu penso que essas publicações ou conceitos de competência e informação têm tido 3 vieses, que é o quê? Olhando a competência e informação como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes ligadas ao universo informacional. O segundo, a competência e informação vista como um processo de ensino-aprendizagem. E o terceiro, a competência e informação como uma área disciplinar. Sendo assim, nesse primeiro viés, a competência e informação seria esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes acerca do universo informacional, tendo vários processos, aqueles coligados à identificação da informação, à busca, avaliação da informação e uso da informação de forma crítica. Lembrando que o indivíduo, nesses processos, ele está inserido dentro de um contexto social, educacional, profissional, entre outros. Então, é a partir desse contexto que as necessidades de informação também surgem, ou que ela pode vir a ser trabalhada. Outra questão também dentro disso é os conhecimentos prévios, né, que os indivíduos já possuem acerca desses processos e esse possível aprimoramento. Então, esse viés seria um primeiro. O segundo viés é relacionado à competência e informação como um processo de ensino-aprendizagem. Alejandro Uribe Tirado, em 2009, ele publicou um artigo fazendo toda uma revisão de conceitos ligados à competência e informação e publicados em nível mundial até aquele momento. Nesse sentido, ele traz um conceito dizendo que a competência e informação, ela é um processo de ensino-aprendizagem, visando a construção de competências digitais, comunicacionais e informacionais. Para que, então, seria esse processo? Para alcançar e compartilhar novos conhecimentos,
ter as bases para o aprendizado ao longo da vida, visando benefício pessoal, profissional, organizacional, comunitário e social, conforme as demandas que o indivíduo vive, né, nesses contextos. E onde seria aplicado? Em bibliotecas ou instituições educacionais. Quando? Durante o ciclo de ensino. Como? Trabalhando diversas fontes de informação, em diferentes meios, recursos físicos, eletrônicos ou digitais, por meio de ambiente de aprendizagem presencial ou em plataformas de aprendizagem virtual também, empregando diversas metodologias, né, didáticas, enfim. E de que forma seria trabalhado isso com o indivíduo? Com uma posição crítica e ética a partir das potencialidades que ele tem, tanto cognitivas, práticas e afetivas. E a partir desses conhecimentos prévios, que são as outras competências já existentes nos indivíduos. Então, esse ponto é bem importante, porque se pensa em todas essas potencialidades e nessas questões para se trabalhar competência e informação. Não começa-se a trabalhar do nada, né? Vamos trabalhar ou instrumentalizar a partir de determinada fonte, mas é pensando nesses contextos que o indivíduo já tem. E para quê? Para alcançar uma interação com outros indivíduos e grupos, em suas práticas culturais, em relação à inclusão social também, e de acordo com os diferentes papéis que esse indivíduo exerce na sociedade e nesses ambientes que ele vivencia. E esses programas, então, seriam destinados a indivíduos ou coletivos. Então, essa é a posição do Alejandro Uribe, né, que ela seria um processo de ensino-aprendizagem. A Kelly Gass, que também trabalha como um processo de aprendizagem. Então, ela denomina a Information Literacy como letramento informacional e menciona que é um processo de aprendizagem. E a primeira etapa dele seria a alfabetização informacional, que seria esse primeiro momento de aprendizado do indivíduo, a sua relação com as fontes de informação, com as bibliotecas. Um segundo momento seria a competência informacional, que seria, então, um aprendizado mais sofisticado correlacionado às competências de informação, processo de busca e uso em variados ambientes. E as habilidades informacionais, que seria a terceira etapa desse processo de aprendizagem, que seria coligado ao uso e aplicação de fato dessas competências de informação. E nós temos um terceiro viés, então, dessa abordagem conceitual da competência de informação, que é esse campo disciplinar. Né? Ela é considerada uma experiência pessoal de identificação de necessidades e de satisfação das mesmas, bem como uma atividade socializada. Então, Johnston e Sheila Weber trazem esse olhar a partir de 2006. E eles também complementam dizendo que uma pessoa competente em informação é um ser socialmente e autoconsciente, além de todas as habilidades desenvolvidas. Dentro desse viés, né, como campo disciplinar, eu posso enumerar algumas questões, eles também trazem algumas. A existência de diversos padrões ou parâmetros de competência em informação, a existência de periódicos científicos que levam o nome mesmo, né, o Journal of Information Literacy, que é um periódico de competência e informação produzido desde 2013 até o contexto atual e que tem tido, né, uma continuidade. Sessões de associações profissionais ligadas à promoção do tema e eventos da competência e informação. Nós temos várias em âmbito internacional, como, por exemplo, a ANA, IFLA. Temos também no Brasil a FEBAB, que, né, tem também trabalhado com essa questão, além de outros pesquisadores e instituições. Temos declarações acerca da competência em informação publicadas em diversos países. Eu vou fazer um pequeno recorte e apresentar a que tem sido produzida aqui. Diversos grupos de pesquisas também certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, né, no Brasil. Então, tem muitos grupos que levam o próprio nome competência em informação, ou termos equivalentes, ou linhas de pesquisas também que têm trabalhado com a competência em informação. Então, nós percebemos um crescimento considerável
através desses diversos passos. E o porquê ela também pode ser vista como esse campo disciplinar. Na Espanha, por exemplo, o termo alfabetização e informação é visto como uma área disciplinar. Já o termo competência e informação como uma prática profissional desenvolvida pelos bibliotecários e documentalistas. Nesse conceito, então, da alfabetização e informação como uma área disciplinar, o professor Marçal defende essa ideia, como também o Antônio Hernandes Gomes. Eles falam sobre que essa alfabetização e informação está incorporada como uma metodologia na educação formal, né, por meio de uma instituição educacional, mais especificamente como uma disciplina. Ela deve ter um campo, deve ter um objeto, que nesse caso seria competência e informação, objetivos, que seria a inferência da informação para o conhecimento e para o conhecimento em rede, um método, que seriam esses padrões, uma metodologia, que seriam os modelos, técnicas, que são instrumentos de gerenciamento de conteúdos para leitura e informação. Já a competência em informação, ela se refere, então, nesse âmbito profissional, à aplicação de programas ou de qualquer atividade desenvolvida pelas bibliotecas ou centros de documentação, então, teria esse viés. Aqui é o quê? Então, esse conceito ou esse olhar sobre essas abordagens conceituais. Miguel Ângelo Marçal, ele também fala que o próprio conceito ou a terminologia, né, que se traduz a information literacy, ela é complexa, porque tem vários atores que fazem essa tradução em determinados contextos, bem como outros conceitos, conforme o caminhamento e o desenvolvimento, e conforme as problemáticas sociais que nós vivemos, né? Atualmente nós temos esse outro ligado, né, dentro da sua terminologia, competência crítica, informação, por exemplo, que é decorrente também desses contextos. Outros também pesquisadores, aqui especificamente, a Elizabeth Adriana dizia que ela traz algumas concepções da competência em informação, que também é algo que é bem importante, que teve um impacto no Brasil, né? Essa concepção, no primeiro momento, seria a concepção informação, com ênfase nas tecnologias de informação e nesses processos realizados pelos indivíduos, ou seja, o foco está nos mecanismos eletrônicos, né? E no processo de busca e uso da informação. A segunda concepção, ela é concepção em conhecimento. Já a ênfase está nos processos cognitivos. Então, ela se volta para a busca, para a construção do conhecimento, para a interpretação dessas informações utilizadas pelos indivíduos. Então, o foco dela é no quê? Construção de modelos mentais e na compreensão dessa informação pelos indivíduos. O terceiro foco, concepção, na verdade, é a concepção de conhecimento. Daí a concepção de inteligência, desculpa. A ênfase está no aprendizado ao longo da vida. Então, está ligada às habilidades, ao conhecimento sobre o universo informacional e os valores ligados à dimensão social e situacional. Ou seja, como que o indivíduo usa essas informações no contexto em que ele está inserido. Bom, então nós vemos ele como o quê? Um ator social, né? E como um cidadão. Uma outra também abordagem que tem, né, que foi realizada aqui no Brasil, foi pela Elisete Vitorino e pela Daniela Piantola, que eles trazem as dimensões da competência em informação. Uma dimensão técnica mais ligada ao desenvolvimento dessas habilidades para o uso da informação, né, em alguns ambientes. Então, o indivíduo ele é capaz de acessar e dominar as tecnologias. A dimensão estética, que ela está mais ligada à criatividade sensível. Então, se refere à experiência interior, individual e única do sujeito ao lidar com a informação, né, e sua maneira de expressá-la. Num terceiro momento, nós temos a dimensão ética, que é o uso responsável da informação. Então, ela está ligada à apropriação e uso da informação, às questões da propriedade intelectual, aos direitos autorais, nesse viés. E, por último, a dimensão política, que é referente ao exercício da cidadania, que se refere à participação dos indivíduos nas decisões e nas transformações referentes à vida social.
Ou seja, nesse momento o indivíduo é a capacidade dele de olhar essa produção da informação. Por que ela está sendo produzida? Qual o viés ideológico que tem atrás dessa informação? Então, essa capacidade de análise e compreensão dentro desses e vários contextos, né? Então, aqui são algumas dimensões. Diversas declarações também foram produzidas acerca da competência em informação desde 2003. 2005 nós temos a Declaração de Alexandria, que foi produzida na Biblioteca de Alexandria, no Egito, em um evento que acontecia lá. E eu vou dar destaque, na verdade, à Declaração de Maceió sobre a competência em informação. Ela foi produzida durante o primeiro seminário de competência em informação, cenários e tendências, no 24º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação em Maceió. Então, ela também é bem importante aqui no nosso contexto. E em 2013, também houve o segundo seminário de competência em informação, cenários e tendências no CBBD de Florianópolis, lá em Santa Catarina. E foi produzido o Manifesto de Florianópolis sobre a competência em informação em populações vulneráveis e minorias. E também dou destaque a Carta de Marília sobre competência e informação, que foi produzida durante o terceiro seminário de competência e informação, cenários e tendências, lá na cidade de Marília, na Unesp, junto a outras instituições, né? Essa daí foi em 2014. Então, o que nós percebemos em desenvolvimento sobre a competência e informação no Brasil? Tanto os seus olhares, as suas abordagens, terminologias, quanto essas declarações. Dou destaque também para esses seminários de competência e informação que tem acontecido no Brasil. Tem tido dois tipos de seminário. Um seminário que tem acontecido ou acontecia junto com o CBBD, que nem eu mesmo mencionei, né? Nós tivemos até a 4ª edição e teremos a 5ª edição, que seria esse ano. Na verdade, ela seria lá na Unesp, em realização conjunta com a UNB e BICT, e ela ocorreria agora, 22 de maio de 2020. Né? Então, os dias, ela foi cancelada, né, devido ao Covid, a pandemia Covid-19. Entretanto, eu recomendo, né? Ela foi cancelada, foi adiada para o ano que vem. Nela a gente terá várias palestras com vários pesquisadores do Brasil que têm fortalecido muito a temática, como Regina Beluso, Almira Simeão, Cecília Leite, Elisete Vitorino, Maria Giovana Guedes Faria, Rosângela Fomentini Caldas, Henriette Gomes, entre outros. Então, dou destaque aqui porque são pesquisadores que têm trabalhando também, né, com essa temática. Outros seminários que têm acontecido sobre a competência em informação e que tem mais esse viés científico. Após o Enancib, então são seminários pós-Enancib. Nós tivemos desde 2014 a 2018, o último aconteceu lá em Londrina, durante o Enancib também. Eu não vou numerar todos porque são muitos, mas qualquer coisa depois eu deixo nas referências também. A partir de todo esse olhar e compreendendo então a competência em informação, eu busquei alguns estudos que fizeram, na verdade, mais algumas análises quantitativas de como tem sido essa produção científica ao longo dos 20 anos, né, de competência em informação. O primeiro trabalho que nós vimos foi o da Lecardelli e Prado, publicado em 2006. Naquele momento, né, o Brasil começava a produzir sobre competência em informação. Elas fizeram uma análise de 2001 a 2005. Destaco que teve o trabalho da Sônia Caregnato em 2000, que não foi computado aqui. Mas nesse levantamento, então, elas trabalham com periódicos científicos da área de ciência da informação, teses e dissertações, anais de congressos e livros, e verificam que naquela época haviam apenas 13 autores que publicaram acerca da temática no Brasil, totalizando 19 publicações, entre esses materiais que eu mencionei. A maioria dessas publicações se enquadravam naquela concepção de informação que a Adriana Dudzia mencionava, que eu mencionei aqui também, e começava a ter início as publicações com essa concepção cognitiva. Um segundo estudo foi feito pela Juliane Tren e Elisete Vitorino, publicado em 2015. Então, elas dão continuidade a esse trabalho da Lecardelli e Prado e fazem uma análise de produções científicas por meio de periódicos e eventos científicos, como o CBBD,
o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, ENANCIB, e o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, o SNB1. Nesse momento, a gente percebe um aumento da produção científica no Brasil acerca da temática. São 121 trabalhos publicados em eventos e 101 artigos publicados em periódicos científicos nesse período. Então, é um período bem significativo, né, de aumento dessa produção científica. E as autoras destacam alguns movimentos que aconteceram para que possa ter sido esse motivo. Como a publicação de Alexandria, em 2005, que ficou muito famosa, né, a nível mundial. E também nós tivemos os seminários apresentados no CBBD de 2005. Teve não só seminário, como também teve uma oficina oferecida sobre a competência em informação dos bibliotecários. E em 2011, a Declaração de Maceió também, que pode ter incentivado. Então, no período que compreende 2006 a 2009, foram publicados 16 artigos por ano. Em 2011, nós tivemos um aumento considerável para 18. Sobre os eventos científicos e profissionais, elas não fizeram uma análise do porquê do aumento dessas produções. Entretanto, em 2009, nós tivemos 29 publicações. Então, é um aumento bem considerável. 2011, 49 publicações. E 2013, 45. Então, houve um crescimento, né, bem considerável. Um outro estudo também acerca dessa produção foi realizada pela Cecília Leite, Elmira Simeão, Eni Nunes, Fabienne Diógenes, Glória Feres, Iraciza Freire e Regina Beluso. Elas publicaram um trabalho em 2016 ou 2017. Desculpa não lembrar a data específica aqui, mas está nas referências. Nesse estudo, elas fazem uma análise das publicações do ENANCIB de 94 a 2005. E do que foi publicado acerca da temática nos vários GTs, né? Do GT1 ao GT11. Usando termos como Information Literacy, competência em informação e termos equivalentes. Aqui elas incluem aprendizagem informacional e educação de usuários também. E o que notamos, então? Em 2006, no ENANCIB teve um trabalho, 2007 também um, 2008 nós temos 4 trabalhos, 2009, 5, 2010, 13 trabalhos, 2007, 7 e 2012 a 2014, 9 trabalhos, 2015 teve um aumento. No que se refere aos GTs, eu vou destacar aqui o GT6, Informação, Educação e Trabalho, que tem aglomerado esses trabalhos. O GT3, também Mediação, Circulação e Apropriação da Informação. O GT4, Gestão da Informação e do Conhecimento, também nesse período. E o GT11, que é Informação em Saúde. Entretanto, era um número bem tímido ainda em 2014, né? Nós vemos aqui 9. 2015, elas também computam esses trabalhos por GT, destacando aqui o GT3. Nesse momento, ele teve 6 trabalhos enviados para ele. E em qual categoria que se encaixam esses trabalhos? As autoras também colocaram uma parte de temáticas, como por exemplo, os trabalhos se encaixavam na temática ambiente de trabalho, bibliotecas, cidadania e aprendizado ao longo da vida, contextos, abordagens teóricas, diferentes grupos, comunidades, gestão da informação, inclusão social e digital, mídia e tecnologias, políticas e estratégias. Então, elas fizeram esse levantamento, compreendendo, né, esse período até 2015. E o último levantamento, na verdade, eu fiz, né, tá indo para a publicação, que daí eu também compreendo o período de 2015 a 2019 e verifico em qual. Então, nós percebemos que começa a ser enviado o trabalho para o GT1 também, que é estudos históricos e epistemológicos da ciência da informação. Então, nós temos trabalhos do período de 2015, 2016, um trabalho nesse GT, 2017, 2018, 2 trabalhos nesse período para cada um. E nós vemos esse aumento. Então, no geral, 2015 foram 13 trabalhos, como já havia mencionado, 2016, 9 trabalhos,
2017, que começa, de fato, um aumento significativo. Nós temos 20 trabalhos apresentados no Enancib, em vários GTs. 2018, 22 e 2019, 21 trabalhos. Então, nós destacamos que está tendo, né, um aumento, que a competência em informação tem se destacado no contexto da ciência da informação brasileira e também em outros contextos, mas nossa análise, né, ela se restringe aqui a esse contexto brasileiro. E também destaco uma pesquisa feita pela Regina Beluso e publicada em 2017. Né? Ela tinha como objetivo a criação de uma base teórica e de aplicabilidade da competência em informação. Então, o que foi feito? Regina Beluso criou 3 indicadores sobre a produção científica na área de competência em informação. E ela cria esses indicadores visando compreender quais são as tendências e perspectivas em relação à competência em informação em determinado período, permitir também comparações entre o que está sendo publicado, em qual viés específico, detectar algumas lacunas ou possíveis necessidades de estudos. Então, é interessante, eu vou trazer aqui para vocês rapidamente essa abordagem, né, esses indicadores que ela traz. O primeiro indicador é Coinfo e questões terminológicas, focado então na própria terminologia, tradução e conceito. Segundo é Coinfo em contextos e abordagens teóricas. Então, trazem essas abordagens, como aquelas concepções que eu mencionei, as dimensões, ou modelos, padrões, indicadores, entre outros. Terceiro indicador, Coinfo e políticas e estratégias, que são referentes às diretrizes estabelecidas para a tomada de decisões em contextos sociais e estratégias traçadas visando alcançar um objetivo. Quarto é Coinfo inclusão inclusão digital. Então se refere, né, a essas transformações ocorridas por meio da tecnologia e a inserção de grupos dentro dessa sociedade, né, que se trabalha muitas tecnologias, bem como o desenvolvimento do país. Quinto indicador é Coinfo no ambiente de trabalho. Então, se refere às habilidades utilizadas, né, em relação às fontes de informação visando a tomada de decisão. Sexto indicador é Coinfo, cidadania e aprendizado ao longo da vida. Se refere ao desenvolvimento de habilidades para que o indivíduo possa fazer melhor uso da informação para o exercício da cidadania. Sétima, Coinfo, busca e uso da informação. Então, se refere a esses processos informacionais de busca, operador booleano, recursos do sistema. Oitava é Coinfo e boas práticas. Então, aborda essas práticas realizadas pelas instituições, organizações, referente à competência em informação, que podem auxiliar, consequentemente, outras instituições a desenvolver programas ou ações de competência em informação de modo geral. Nono indicador é Coinfo, gestão da informação, gestão do conhecimento e inteligência competitiva. Então, correlaciona todas essas áreas visando a criação da inteligência de negócio ou inteligência competitiva. O 10º indicador é Coinfo e bibliotecas, bibliotecários e arquivistas. Se fala, então, do papel da biblioteca e referente a essas ações de competência em informação dentro das bibliotecas. E se estende também essas ações para os arquivos. A arquivologia também tem trabalhado a questão da competência em informação, né, de uma forma um pouco mais tímida recentemente, mas tem trabalhado também essa ampliação para esses contextos de arquivo e arquivista. 11 é Coinfo, mídia e tecnologias. Se relaciona, então, às áreas de informação e comunicação, no que diz respeito às práticas sociais, de forma que possam auxiliar na produção e compartilhamento do conhecimento individual e coletivo. Então, a gente vê várias temáticas aqui correlacionadas no contexto atual ligada a isso. Por exemplo, fake news, a desinformação, né, de forma geral, pode estar aqui dentro desse indicador e que tem crescido muito no último ano. E 12 são Coinfo e diferentes grupos e comunidades. Refere-se a Coinfo, então, e esses grupos e comunidades marginalizadas, como mulheres, crianças, idosos, portadores de deficiência, grupos, a população LGBTQIA+, também. Então, tem trabalhos que também têm sido, nos últimos anos agora, trabalhos enfocados nessas questões, principalmente pós ao documento produzido
é um manifesto produzido em 2013 lá em Florianópolis, né, sobre a competência em informação, que fala sobre a vulnerabilidade e a inclusão dos grupos. E o 13º fala sobre Coinfo, tendências e perspectivas. Então, nesse grupo, menciona-se um pouco das tendências e perspectivas que propiciam as transformações sociais em curso e sua relação com a competência em informação, bem como a possibilidade de atuação com a sociedade. Bom, então, aqui sendo concisa, né, eu tentei trazer mais ou menos como tem sido essa produção científica ao longo dos anos, né, acerca da competência em informação e a partir do que pesquisadores já têm identificado. Nós percebemos várias temáticas sendo inseridas, percebemos a competência em informação a partir de um viés crítico ou várias outras concepções, né, ou dimensões. Percebemos esse trabalho dentro do viés do quê? Dos impactos sociais, né, e como que a competência em informação pode auxiliar no nosso contexto, no desenvolvimento da nação e dos indivíduos, na integração de diversos grupos na sociedade, como pode ser trabalhada. E a questão da própria responsabilidade social que advém dessa questão da competência em informação. E nós percebemos que essa produção ela vem crescendo ao longo do tempo, a competência tem ganhado destaque e tem sido bastante trabalhada por bibliotecários, pesquisadores, né, toda essa comunidade da área de ciência da informação de forma geral. E assim eu fecho, né, o que eu queria trazer sobre essa questão da competência. E agradeço novamente pela oportunidade. Professora, muito obrigada, a gente agradece de novo pela equipe. Nós três que somos da biblioteconomia da equipe temos muito interesse nessa área. Inclusive, pessoalmente, eu já fiz várias anotações aqui e eu vou fazendo as perguntas então que chegaram. A primeira pergunta é se você achou trabalhos falando sobre competência e informação na área da saúde. Então, olha só, achei sim. Eu fiz um levantamento atual, na verdade. Pela Abrapse, eu fiz o levantamento que, na verdade, correlacionado à competência em informação, desinformação em área de saúde. E aqui no Brasil nós tínhamos cerca de 11 trabalhos. Não vou ser tão precisa quanto ao número, porque eu não vou lembrar. Mas tem, sim, alguns trabalhos e alguns já sendo produzidos há um tempo. Mas tem porque tem um impacto, na verdade, muito grande, e mencionando a própria relação do Covid e a desinformação de tudo que tem acontecido agora. Então, é importante a competência em informação, né, ela ser mediada, né, e ser trabalhada principalmente pelo tipo de informação que está sendo veiculada no contexto atual através de mídias, redes sociais como Facebook, WhatsApp. Né? A gente viu aquele caso, vou mencionar porque é importante, né? Teve um impacto muito grande. A fake news que falaram que os caixões estavam vazios. Então aquilo teve um impacto, uma repercussão, né, muito complexa. Então, é importante, entra exatamente a questão da competência em informação nessas informações veiculadas. Da onde que vem? Quem que publicou, né? Sim, a segunda pergunta é qual o cenário atual da Coinfo no Brasil? Olha, nós percebemos agora, pela produção científica, né, ela aumentou muito. Né? Aqui são trabalhos o quê? Cada um em um movimento, né? Que nem eu vi. São vários pesquisadores trabalhando e trazendo essa produção. Mas ela está tendo um aumento considerável. Eu diria que o ponto, nesse momento, sendo trabalhado com a competência em informação, tem um viés da competência crítica em informação, tem sido bastante trabalhado. Né? Essa questão sobre fake news ou desinformação, né, que tem sido bastante trabalhada nesse contexto atual, e vejo uma perspectiva de crescimento. Eu creio que falta o quê? As instituições realizarem mais ações de competência em informação, junto aos seus alunos ou junto aos sujeitos indivíduos de forma geral, né? E fazer essa divulgação, inclusive, tanto em eventos da área como a SNBU, quanto CBBD, entre uma divulgação de forma geral, assim, nos periódicos também, que é importante para a gente saber tanto a teoria quanto a aplicabilidade dela, como tem sido realizada. Respondi.
Sim, estão chegando várias aqui perguntas, tá? Sobre a Coinfo para pessoas em situação de vulnerabilidade. O que existe sobre Coinfo para pessoas analfabetas e sobre Coinfo para pessoas com deficiência intelectual? Olha só, agora vocês me pegaram. Porque eu não tenho levantamento exato, mas tem pesquisa sendo desenvolvida nesse viés também. Olha, nessa questão eu vou destacar, por exemplo, a competência, eu vou destacar temáticas a serem trabalhadas, né, com essa questão da alfabetização dentro do outro viés também. Tem sido trabalhada a competência em informação, competência leitora. Por exemplo, a Kelly Gask, da UNB, tem trabalhado nesse viés, e a professora Mernade Gerlin, aqui da UFES, também tem trabalhado nesse viés. A gente encontra alguns trabalhos também na literatura, né, ligada mais à questão da cidadania. Para ser sincera, a minha iniciação científica junto a um outro grupo lá em 2005 a gente trabalhou com competência em informação em uma escola pública, né, estadual da rede de Marília. Nela foram dois grupos trabalhando. Eu trabalhei com uma outra pedagoga, também na época, né, estudante, com estudantes com dificuldade de aprendizagem da quinta série. E um outro grupo trabalhou com crianças que tinham deficiência auditiva. O mesmo projeto também, uma estudante de biblioteconomia e... Enfim, então são algumas ações que nós temos e eu não vou saber exatamente a produção científica acerca disso, mas existem trabalhos sim. Ah, qual é o papel da didática e do currículo no desenvolvimento da Coinfo? Então, olha só. Esse lado é muito importante. Eu falaria do quê? Da formação do bibliotecário, nesse caso. Porque como que o bibliotecário vai atuar, né, com a competência em informação, auxiliar outras pessoas a aprimorar ou desenvolver, né, algumas habilidades, algumas competências e conhecimento? A partir disso, a gente tem que fazer uma análise do próprio currículo dele, né? Verificar se tem disciplinas de didática para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizado. E é importante também o bibliotecário compreender como que funciona o sistema educacional. Então, nós precisaríamos de mais disciplinas acerca dessa questão. Vou puxar a sardinha para o meu lado? Minha tese vai falar sobre isso. Ela foi publicada em 2014, mas tem um artigo especificamente em que eu verifico se existia disciplinas de competência e informação no Brasil até aquela época, né, 2013, em quais instituições que tinham, e se também haviam disciplinas de didática ou relacionada à educação. E era um número muito pequeno. Eu vou me lembrar apenas, a instituição que mais tinha disciplinas, por conta do próprio nome do curso, a licenciatura em biblioteconomia, né? Que é o curso da Unirio. Então, naquela época, tinha cerca de umas 9 disciplinas relacionadas à área de educação. E nós tínhamos apenas mais 1 ou 2 cursos que tinham disciplina de didática ou educação, que eu não vou me recordar exatamente de onde. Mas é muito importante, né, a inserção dessas disciplinas, ou que se faça disciplina em outro curso, mas é importante a didática para o próprio bibliotecário conseguir trabalhar em suas ações de competência e informação. A gente, inclusive, eu e o Vitor, que somos da comissão do evento, somos formados em licenciatura aqui na Unirio. Então, é um curso bem legal, né? Eu gosto muito do currículo também, enfim, de vários, Sim. mas enfim, né? Ela abarca bastante coisa relacionada com info. A quinta pergunta. Existe alguma perspectiva de pesquisa em competência e informação em relação a literacia, alfabetização, divulgação científica? Repete, por favor, se existe algum... Existe alguma perspectiva de pesquisa em competência e informação em relação a literacia, alfabetização, divulgação científica? Ah, tá. Olha, especificamente, eu acho, em relação à divulgação científica, eu creio que a Gabriela Farias tem trabalhado com esse viés na UFC. Ela tem trabalhado com essa questão da ciência e da competência em informação, especificamente. Aqui no Brasil, que eu me recordo agora de cara, é essa. Inclusive a live da professora Gabriela tá no disponível, YouTube. né? Isso. Ela já fez uma live, inclusive, sobre essa questão, e tivemos várias, né, correlacionadas à desinformação também.
aqui pelo WebConsib, né? Sim. A sexta pergunta é, professora, como tu acha que a Coinfo pode crescer ainda mais e ter a devida importância na sociedade? Olha, eu creio que depende também muito, é um viés, é um olhar que eu tenho, obviamente, né? Eu acho que depende muito da atuação dos bibliotecários também. Né, eu acredito que a competência em informação, não que ela venha para salvar, ou para, mas ela vem e a forma de trabalhar ela com a sociedade tem um impacto no âmbito educacional, no âmbito social, no âmbito cultural. Sabe, na forma como o indivíduo vê e faz uma análise da informação. Então, eu creio que a partir da atuação do bibliotecário e da divulgação dessas ações, porque é muito importante saber como tem sido realizada, porque pode servir de modelo para que outras instituições possam fazer também, a partir daqueles exemplos que têm sido realizados. Nós temos algumas ações no contexto brasileiro, mas programas em si, né, ainda é um processo que está sendo realizado. Nós temos uma pesquisa também, uma divulgação que foi feita lá na UNB, que tem um programa. Eu mesmo estou tentando realizar um programa junto aqui à UFES, a Biblioteca Central de Competência e Informação. Então, assim, são coisas que estão começando a sair do papel, mas ações, de forma geral, já existem. E eu creio que depende dessa atuação do bibliotecário perante a sociedade, não só em relação à Coinfo, mas várias outras questões que a gente trabalha que tem um impacto social muito grande. Sim. A sétima, se Coinfo fosse aplicada mais previamente nas escolas, nós alcançaríamos resultados melhores, como na Europa, por exemplo? Olha, eu acredito que sim. E por quê? Se você trabalha com aluno, desde quando ele entra na escola, você leva ele para a biblioteca para conhecer as fontes, a função daquela fonte, seja desde a forma mais simples. O livro, como a informação é organizada no livro? Como que ele localiza informação em uma enciclopédia? Agora nós temos os meios digitais e essas informações também, como enciclopédias digitais, tudo isso. Mas teria um impacto muito grande na própria aprendizagem dos indivíduos, né, dos estudantes. E claro, a gente sempre lembra que essa ação deve ser conjunta com o professor e com outros membros da instituição. Mas se a gente não tivesse apoio, porque é um diálogo complexo, né? Mas a gente pode ir começando com pequenas ações e desenvolvendo essas ações. Muitos bibliotecários desenvolvem algumas ações isoladas até conseguindo ganhar um espaço dentro das instituições. Sim. Tá. Marta, você já viu algum projeto avaliando o projeto de literacia familiar do MEC? Você tem alguma opinião a respeito? Olha, infelizmente não, mas eu vou procurar, porque eu fiquei curiosíssima agora, mas eu não tive acesso e não sabia dessa informação. Assim, especificamente sobre isso, literacia no MEC, já tem ali alguma questão? Acho que a literacia familiar deve ter sido alguma orientação para as famílias. Não vi. Eu sei que, assim, no PC, os PCNs têm alguma coisa que inclui, não diretamente, mas ele tem uma correlação que fala sobre as fontes de informação, entre outras questões, mas não sobre isso especificamente que perguntaram. Sim. Qual a abordagem que envolve as necessidades de acesso e dos suportes informacionais, livro em papel e eletrônico, e quais autores abordam? Olha, você pode fazer a pergunta extensa, né? De novo, por Sim. favor. Qual a abordagem que envolve as necessidades de acesso e dos suportes informacionais, e quais autores abordam? Olha, pelo que eu compreendo, nesse viés, eu vou lembrar dessa concepção de informação mencionada pela Elizabeth Adriana Dudziak, né? Essa produção foi realizada em 2003, e daí a gente tem as dimensões da competência em informação da Elisete Vitorino e da Daniele Piantola, que foi publicada em 2009, depois tem outro artigo, se eu não me engano, em 2011, e ela vai falar sobre a dimensão técnica, que aborda essas questões correlacionadas. E daí nós vemos, na verdade, bastante trabalhos mais ligados ao desenvolvimento dessas habilidades no Brasil. Então, é mais relacionada a essa busca, acesso ao uso dessa informação.
Ó, Competência crítica em informação não seria redundante? A competência em informação deveria ser crítica por natureza. Oi, você ouviu a pergunta, professora? se eu Acho que fui ver travou. aqui, me mandaram uma mensagem, a Ana, falando sobre essa literácia. E, enfim, depois eu mando para vocês também o link. E daí eu me Tá perdi bom, um pouco. Ah. eu vou repetir aqui. Competência crítica em informação não seria redundante? A competência em informação deveria ser crítica por natureza. Então, olha só, os autores trazem esses vieses, né, na verdade, ou essas terminologias. Eu acredito, e desde sempre, que a crítica já está inclusa dentro do próprio conceito de competência em informação. Né? Então, assim, são vieses que os autores dão, ou uma abordagem um pouco diferente. Né? Então, que ressaltam principalmente a questão da crítica, mas eu creio que já está inclusa de forma geral. Sim. A 10ª pergunta: o que são padrões, diretrizes, indicadores, modelos de aplicação, programas, manifestos para a Coinfo? Como se classificam e separam esses documentos? Olha só, nós tivemos, na verdade, em 2000, antes disso, em 98, se não me engano, nos Estados Unidos começaram a se produzir alguns padrões para o ensino fundamental, padrões de competência e informação para o ensino fundamental. Nesses padrões se mencionava o que as pessoas precisavam ter para serem consideradas competentes em informação. Eu ressalto que a gente não fala que uma pessoa não é competente em informação. Não é isso. Todo mundo já tem suas competências. A questão é desenvolver outras competências ou aprimorar aquelas que nós já temos. Então, esses padrões, na verdade, ele era muito enrijecido. Por quê? Mencionava assim, de certa forma, uma pessoa que possui a competência em informação sabe usar variadas fontes de informação. Né? Uma pessoa que possui competência em informação faz buscas em bases de dados. Eu acho que assim, esses padrões, eles começaram lá nos Estados Unidos. Depois, em 2000, a gente teve padrões de competência em informação para o ensino superior, que daí existiam 5 indicadores, que eram relacionados ao quê? A identificação das necessidades, a busca da informação, ao uso ético, entre outros. Ali, na verdade, eu creio que daria exemplos do que se poderia trabalhar com a competência em informações dentro das instituições de ensino fundamental ou superior ou outros contextos. Quando se fala do quê? O uso da base de dados no ensino superior, é uma temática que a gente pode trabalhar com o aluno no ensino superior. Então, eu creio que seria mais isso. Foi publicado agora em 2016 um framework sobre competência e informação, que são esquemas. E ele tem um olhar muito mais flexível. E traz aí também alguns outros olhares acerca da competência e informação. Mas os instrumentos, modelos, padrões, eles servem mais para orientar o bibliotecário como trabalhar a competência e informação em determinados ambientes. Não é que tem que ser aquilo rígido, como que está, mas que ele dão ideias para que a gente elabore conteúdos ou consiga até avaliar esse processo de aprendizagem. Sim. A 12ª pergunta: existem trabalhos de Coinfo voltado a pessoas da terceira idade? Existem, mas eu não vou saber especificamente agora qual que seria. Voltados para a terceira idade, de Coinfo em si, mas tem sim. Quem são os autores, eu digo. Sim. Aí chegou uma pergunta agora: qual é o papel dos estudos de usuários e do comportamento informacional para o desenvolvimento da competência em informação e dos programas? Então, eles são essenciais, na verdade. Eu creio que antes de desenvolver uma ação, um programa de competência e informação, pode ser feito o quê? Um estudo de usuários, estudos mais coligados à competência e informação ou às práticas informacionais. E eles são para quê? A gente compreender, se a gente vai trabalhar com determinado universo, vamos colocar aqui idosos como exemplo. Você faz um estudo de comportamento com determinado grupo de idosos para saber quais são as necessidades, como que
que eles usam a informação. E a partir disso, quais fontes ele usa? E, enfim, em qual contexto que é utilizado e para que ele usa informação. Então, a gente pode elaborar algumas ações a partir do quê? Das lacunas que nós sentimos em relação ao uso dessa informação, algumas fragilidades, e melhorar algumas habilidades, desenvolver outra. Seria nesse sentido. Nesse sentido, eu indico, tem até um estudo. Eu creio que é de comportamento informacional com idosos, que foi feito pelo Fernando Vecchiato, lá na Unesp. Faz um tempo, mas foi publicado também no livro Estudo de Usuários, pela professora Ellen de Castro Silva Casarim. Foi publicada uma parte que tem trabalhos específicos nesse livro também sobre comportamento e estudo de usuários. Mas eles são fundamentais para compreender primeiro esse grupo que você vai trabalhar e depois entrar com ações em cima disso. Sim. Bom, encerraram as perguntas. Gente, tem mais uma. A gente tem mais 5 minutinhos ainda. Mas, novamente, eu já agradeço. Amei as respostas, foram precisas e pontuais. Obrigado também por ter aceitado, né, o convite. A gente teve aquele problema na data e conseguiu remarcar agora. Tá certo. Eu tô só vendo se chega alguma pergunta. Bom, se não, eu vou tentar gravar aqui a live. O pessoal falou também para pedir para você falar umas palavras finais, uns agradecimentos, enfim, um momento para você. Eu queria só ressaltar aqui que a professora Dani Spudent mandou, é que de fato também teve o pós-Enancib em 2019. E nesse pós-Enancib teve o Seminário de Competência e Informação, junto com o primeiro Seminário Internacional de Competência e Informação, que foi realizado pela professora Elisete Vitorino e todo o grupo de pesquisa dela, por Dani também, né? E algumas outras pessoas ali. Eu estive presente nesse seminário também, foi ótimo, né? E a ideia é que ele possa ser realizado uma segunda edição no próximo Enancib também, né? Que também foi adiado esse ano. Bom, Wallace, eu quero dizer para as pessoas que a competência em informação, como elas viram, é um tema que eu gosto muito, que eu tenho trabalhado desde 2005, né, na iniciação científica, por aí. E eu acredito na forma como que a gente trabalha, no impacto social e educacional que a competência em informação tem. Então, continuem produzindo, né, trabalhando com a competência em informação no Brasil. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, pelo convite de conversar um pouquinho com vocês sobre a competência em informação pelo WebConcib. Parabenizo o projeto, de fato fez muita diferença, né, foi uma ideia genial que vocês tiveram. Continuem, né, com esse projeto, e creio que a partir de tudo que está acontecendo agora, desse período de isolamento social, né, muitas coisas vão ter impacto, inclusive na nossa área, inclusive a própria mediação da informação, como ela acontece. Enfim, é isso. Agradeço a todos que estavam assistindo também. Obrigada pelo apoio, por assistirem, né? É isso. Obrigada, então. E um tchauzinho. Gente, a gente da equipe também agradece. Lembra todo mundo que tem alguns vídeos lá no YouTube de novo. Fiquem todo mundo em casa, boa noite, bebam água e sextou, então, gente. Sextou, muito obrigado gente. a todo mundo que acompanhou. Boa sexta. Boa sexta. Um abraço. Obrigado, Alice. Beijo, professora.